Amados irmãos, hoje quero que os irmãos, mesmo sentados, abram em Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. Último capítulo. Glória a Deus. Nós ficamos muito felizes com tudo que Deus fez, né? Irmão Verinda está em casa. Josué está no quarto. Ele é Deus que continua curando, né? Curando. Eu hoje vou pregar em dupla. Sou eu e mais um. Só que o pobre do um que vai pregar comigo não sabe que estará pregando, né? Então eu peço por gentileza, normalmente a gente tem de 40 a 45 minutos. Eu dei a ele 12 minutos, 13 minutos. E ele vai começar a pregação. Nós vamos olhar no telão. E aí quando ele terminar, eu continuo a pregação. Ele vai ler com você todo esse capítulo, o último capítulo de Deuteronômio. Deus tem muita coisa essa noite. Um olho na Bíblia, um olho no telão. A oportunidade está com o nosso futuro pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Everson Emiliano Saraiva, mais conhecido em nosso meio pelo apelido de Sonson. Eu sou o esposo de Fernanda Alessandra, filho da diaconisa Fátima e do presbítero Edilson. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, também agradecer a nossa pastora presidente Loide Ramos e ao pastor Gideon Júnior, pela grata oportunidade de estar aqui falando aos irmãos sobre a palavra de nosso Deus. Hoje, eu fui incumbido de trazer aos irmãos o desfecho deste livro de Deuteronômio, que é o capítulo 34, dos versículos de 1 a 12, onde detalha sobre a subida de Moisés ao Monte Nebo, a visão da terra prometida e sua morte. Vamos à leitura da palavra e peço que ouça com atenção a palavra de Deus. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Irmãos,
Como vimos durante toda a leitura de Deuteronômio, este livro é basicamente uma recapitulação e uma reafirmação dos feitos e das leis de Deus ao povo de Israel. Moisés foi usado por Deus para que eles não esquecessem das leis de Deus e do próprio Deus em qualquer que fosse a situação. Preste atenção que no capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés compôs até uma canção. E aqui, irmãos, vemos que até nisso ele foi usado por Deus, pois até para nós é mais fácil decorarmos uma música, um cântico, com seus compassos, ritmos e melodias, do que decorar algo escrito ou falado. Muitos ali não sabiam ler e nem escrever, e se o povo decorasse uma canção, essa lei seria repassada de geração em geração facilmente, pois Moisés sabia da tendência humana de se esquecer. Dito isto, voltando ao capítulo 34, que é o nosso foco, vimos que Moisés tinha 120 anos quando morreu ali na terra de Moabe, segundo o versículo 7 deste capítulo nos diz. O próprio versículo fala que nunca se escureceram seus olhos e nem mesmo perdeu ele o seu vigor físico. E uma prova disso é o que relata todo o versículo 1, 2 e 3. Moisés sai das campinas do reino de Moabe e, pelo que pesquisei, ele andou cerca de 30 a 40 quilômetros para chegar ao cume de Pisga, no Monte Nebo, que hoje é território da Jordânia. Isto é dito ali no versículo 1. Para que os irmãos compreendam e tenham uma visão melhor, imagino que você saia caminhando aqui da nossa igreja sede no Gama e vá até a esplanada dos ministérios em linha reta. E chegando perto da esplanada, você tivesse ainda que subir um monte de aproximadamente 800 metros de altura. Tudo isso num terreno totalmente seco, pedregoso e montanhoso. Irmãos, 30 a 40 quilômetros, sozinho, sem ter um celular, ligando com um fone de ouvido e ouvindo uma canção ou um hino para passar mais rápido o tempo. Não tinha isso. Eu creio aqui que Moisés caminhou durante esse período pela manhã. Até porque quando ele chegou no monte, a visão que lhe foi dada da terra prometida foi o que ele conseguiu ver. Pela noite não seria possível ver. Ou ele fez essa caminhada durante a noite, chegou cedo ao monte. Não sabemos, isso a Bíblia não nos detalha. Mas Moisés caminhou sozinho 30 a 40 quilômetros e subiu ao monte apenas com a luz do sol ou a luz da lua e os sons da natureza e, obviamente, Deus. Lá em cima, no cume do monte, Deus mostra a Moisés todo o território da terra prometida. E aqui, irmãos, creio eu que não foi uma visão de Deus. Algo que imaginamos ser fantasioso ou... Claro que Deus pode ter sim ampliado a visão de Moisés e de alguma forma ter mostrado detalhes que não foram falados ali nesse versículo, neste capítulo. Mas do cume do monte pode-se sim ver toda a extensão da terra. E Moisés realmente viu a terra prometida em toda a sua extensão. Viu quão grande eram as bênçãos de Deus para o povo de Israel. E mais uma vez prova que mesmo aos 120 anos, Moisés não perdeu seu vigor físico e muito menos sua visão ficou cansada. Este é o nosso Deus. Estudando um pouco sobre o Monte Nebo, vi que até hoje este monte é preservado, inclusive é local de visitação de muitos turistas e peregrinos, justamente para conhecer e também para ter toda essa visão panorâmica que teve Moisés da Terra Prometida. Hoje, o monte é mantido pelos padres franciscanos, e de lá pode-se ver exatamente toda a visão descrita nos versículos 1, 2 e 3 deste capítulo. Vale lembrar que até uma placa atual colocada em um dos mirantes do monte diz que para conseguir enxergar certos pontos, como a cidade de Jerusalém e outros pontos daquela região, o tempo tem que estar límpido, aberto, sem neblina ou nuvens de poeira. Para se ter uma ideia, a cidade de Jerusalém fica a 46 quilômetros do Monte Nebo. O Senhor Deus fala a Moisés no versículo 4, mostrando toda essa extensão de terras, vales, mares, montes e planícies, e deixa claro que esta é a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e diz que ele apenas verá, porém não pisarás, não passarás nestas terras. Dessa forma, ali morreu Moisés, servo do Senhor, conforme o Senhor havia dito.
O próprio Senhor Deus, assim como diz o versículo 6, o sepultou num vale na terra de Moabe, e ninguém, até hoje, sabe onde é a sua sepultura. O próprio Deus o sepultou. O próprio Deus o sepultou. Lendo o original hebraico, e aqui eu agradeço ao pastor Gideon Júnior pelo acesso ao material, vimos que lá também se encontra a palavra e sepultou. Moisés era tão íntimo de Deus, o Senhor, que teve o privilégio de ser sepultado pelo próprio Deus. Vale lembrar que Moisés estava sozinho no monte, somente ele e Deus, e nunca seu corpo ou vestígios deles foram encontrados, nem por pessoas da época, nem por arqueólogos dos tempos atuais. Aí você pode me perguntar, poxa, Sansão, mas se ele estava sozinho lá no monte, só ele e Deus, quem escreveu o capítulo 34? Irmãos, pra gente é indiferente. Tem várias situações, várias interpretações e várias pessoas dizem quem escreveu, mas não, na Bíblia não diz ao certo quem escreveu. Conversando com o pastor Gideon Júnior, a gente crê que pode sim ter sido Josué, por ter sido mais próximo, e Deus ter revelado a Josué, na verdade, tudo o que aconteceu no monte. Então, essa parte a gente não sabe dizer. A gente crê que pode ter sido Josué, mas como a Bíblia não diz, a gente apenas imagina que seja. Amém? Irmãos, e aqui cabe uma reflexão. Há uma passagem na Bíblia Sagrada que se encontra em Judas, capítulo 1, versículo 9, que diz que o arcanjo Miguel estava em uma discussão com o próprio diabo para decidir quem iria ficar com o corpo de Moisés. E nessa discussão, Miguel apenas repreende o inimigo dizendo: "O Senhor te repreenda". Como citei anteriormente, o Monte Nebo hoje é local de visitação e para alguns até mesmo de adoração e idolatria. No local, hoje se tem um santuário católico que foi construído em honra a Moisés, ainda no século IV. Você pode imaginar o quão seria adorado o corpo ou mesmo a sepultura de Moisés caso este fosse descoberto? Os versículos 10, 11 e 12 relatam que nunca mais se levantou em Israel um profeta igual a Moisés, a quem conheceu o Senhor face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Tivemos homens mais sábios na Bíblia como Salomão, tivemos homens mais fortes fisicamente como Sansão, tivemos homens líderes guerreiros sem igual como Davi, mas nenhum deles falou face a face com o Senhor Deus e operou tantas maravilhas como Moisés. Irmãos, nossa caminhada, nossa missão é um dia poder ter esse privilégio que Moisés teve em vida de falar com o nosso Senhor Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, face a face. Por enquanto, até completarmos nossa carreira, vamos guardando a nossa fé, pregando o Evangelho a toda criatura, vamos pedindo a Deus sabedoria para que possamos alcançar esse objetivo e conversarmos com Ele face a face. Que possamos nos encher de sabedoria divina para seguir os passos de Deus, assim como foi com Josué. Como diz lá no versículo 9, pois Deus tem sempre o melhor para nós, Ele sempre estará conosco e não nos abandonará, seja qual for a situação. Irmão, seja forte e corajoso. É isso que Moisés disse em vida para o povo de Israel e para Josué quando impôs suas mãos sobre ele, para que o povo de Israel visse que Josué tinha a bênção de Deus para liderá-los. Seja forte e corajoso, meu irmão, pois Deus tem bênçãos sobrenaturais e obras espantosas a realizar através da sua vida. Que todos possam olhar para você e ver o quão grande é o seu Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus vos abençoe. Você está vendo? Menino de casa. A mãe está ali quase explodindo. E tem que estar assim mesmo. O pai feliz. Os irmãos felizes. Precisa de fora? Não precisa. Essa é uma igreja que cresceu aos pés do Senhor Jesus com o pastor Gedeon. Olha que coisa linda.
Ou seja, você e eu precisamos todo dia receber nos grupos a leitura bíblica, o quê? E simplesmente nos deliciar. Sim. Muito obrigado, futuro pastor, que por enquanto corre, mas futuro pastor. Escute. Depois dessa introdução, desta morte gloriosa, você sabia que de onde Moisés estava até chegar ao monte, é 30, 40 quilômetros? Se lembra o que Sansão falou? É como se pegasse daqui em linha reta e fosse parar na esplanada. Está um pouco perigoso parar na esplanada, mas tá bom. Você já imaginou a solidão desse homem? Ali, Sorilene, não tinha Josué. Não tinha não tinham os sacerdotes. Era ele sozinho naquele caminho. E Deus, como um menino, só que com 120 anos, eu mal subo em casa, quem sobe lá é Josué. Para subir, Deus o livre e guarde. Mas filho existe para isso. Sofrer. Eu mal subo no telhado da minha casa. Ele sobe 800 e poucos metros. Ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Ele não precisa de óculos, nem de lentes, nem lente e óculos juntos. Ele tem vigor. 120 anos. Um menino. E ele olha, olha, olha. Ele sabe que vai morrer. Ele simplesmente morre. E para a gente não ter uma segunda Meca no mundo, o próprio Deus o sepulta. O próprio Deus o sepulta. O que será que se passou na cabeça de Moisés durante todo o caminho? A nativa, eu paro e penso, ele olhando do outro lado do Jordão. E ele várias vezes ele avisa, eu não vou atravessar e não estou lá. Não é por falta de vigor físico não, eu estou forte. É porque foi provocado em Meribá. E Deus me mandou falar a rocha, e eu que tinha na primeira rocha bati na segunda, e eu não sabia que a segunda era o próprio Filho de Deus. E ninguém toca no Filho de Deus. Ninguém toca. Pode ser Moisés, ninguém toca na rocha. Ninguém toca na rocha. Eu na quarta-feira estava ministrando a palavra de Deus e eu dizia aos irmãos, meus amados, Moisés e Samuel foram tão altos diante de Deus que em Jeremias Deus disse, podia se levantar agora Moisés, podia se levantar Samuel, eu não voltaria atrás, eu vou arrebentar esse povo. Tamanho ódio de Deus. Mas ele vai passo a passo. Ele vê toda a terra.
Aqui sou eu conjeturando, ele olhando a terra e dizendo, mas é bonita. Senhor, que coisa linda. Não há na Bíblia, sou eu conjeturando. Mas ele sabe que ele não entra, porque tocou na rocha. E o que me chama a atenção desse homem não é o capítulo 34. Sonson me ajudou na introdução à pregação, porque o que me chama a atenção é o capítulo 32 e 33, porque ele já sabia que ia morrer. Deus já tinha dado toda a ordem. Ele já tinha pedido 3 vezes. Tal como um outro Moisés lá na frente também pede 3 vezes. Mas ele, tal como o grande Moisés do Novo Testamento, o grande legislador do Novo Testamento, ele diz, ok, seja feita a tua vontade. Deus não deixa entrar. Ele anima Josué. O povo todo vê que é Josué agora o líder. Há naturalmente na vida do líder o olhar do povo, a exigência do povo, o desejo do povo. Há sobre você que tem a marca da liderança, que o Senhor chama para estar à frente da sua obra, naturalmente isso. Por mais que você queira escapar. Josué não tinha mais como se esconder, Moisés estava morto. Era agora ele e ele. E ele tinha que substituir simplesmente o maior homem de talvez o Velho Testamento inteiro. E o que é interessante é que Moisés, tendo tudo para descascar aquele povo. Me diga se Moisés não tinha motivo para no final da vida praguejar, reclamar, estender a mão e dizer, vocês vão para o inferno tudo. Que os cananeus vos engulam. Eu não vou entrar mesmo. Vocês me arrebentaram. Eu caí numa cilada provocada por vocês. Ele tinha tudo para se amargurar, se fechar. Mas ele no capítulo 32, ele canta um hino de louvor a Deus. Ele canta um hino de louvor a Deus. Ele exalta o Senhor. Ele diz que o Senhor é bom. Ele diz que o Senhor é fiel. Ele diz que o Senhor é poderoso. Ele diz que o Senhor é maravilhoso. Ele fala das obras do Senhor. Ele diz que o Senhor a ama a toda a nação de Israel. E ele simplesmente... até sabendo do futuro, até sabendo, Deus chegou a dizer a Moisés, Josué vai entrar, eles vão conquistar, eles vão chegar, só que depois, eles vão me abandonar e eu vou arrebentar esse povo. E mesmo sabendo da traição do povo dentro da terra, ao grande Deus, ele louva a Deus por tudo. Ele engrandece o Senhor. E aí no capítulo 33, lá no versículo 6 em diante, ele olha para cada tribo, do alto dos seus 120 anos, e ele abençoa uma por uma das tribos. A Bíblia não diz, mas o costume é
beijar cada um dos anciãos de cada tribo, e depois estender as mãos e abençoar. Ele era tão patriarca, ele era tão o homem de Deus, ele era tão aquele que à frente estava. Que ele sim tinha o direito de talvez terminar a vida não praguejando, mas exortando, dando aquele apertão final, dizendo, vai servir a Deus, porque senão você vai morrer, peça rara. Busca o Senhor, porque senão virão povos de longe e vão acabar com vocês. Mas não, ele olha para cada uma das tribos. E algumas ele dá a mesma bênção de Jacó. E a outras ele estende ainda mais a bênção de Jacó. Um dia nós vamos comparar as duas bênçãos, são lindas. Mas ele não deixa de abençoar o povo que arrebentou com, em primeiro lugar, a vida pessoal dele. Afinal de contas, ele está onde? Ele está no palácio. Ele tem um conhecimento das grandes ciências. Ele não era um bobinho. Ele estava sendo preparado para talvez reinar. Criado e forjado na maior universidade da época, entendido em ciências, entendido em defesa pessoal, poderoso em obras e palavras. Ele não era qualquer um, não. Ele sabia falar, sabia se pronunciar, sabia se manifestar. Ele atraía os demais com sua oratória. Foi depois de 40 anos no deserto que ele olha para Deus e diz, desculpa, nem mais falar eu sei, eu sou homem de pesados lábios. Manda outro. Tá, então vem Arão. Esse povo simplesmente acabou com o futuro dele. Profissional, pessoal. Afinal de contas, os filhos dele, que comiam do bem e do bom e do melhor, agora estavam com quem? Com um pai, não num palácio, estava com um pai numa tenda, no deserto. Os filhos nascem depois que ele sai. Mas olha a grande chance que os filhos perderam de, como pai, estudar nas melhores universidades, viver nos melhores locais, sentir o melhor do linho, comer e sorver o melhor do trigo, do suco, da vide. É um povo que acabou com a vida dele. Segundo lugar, um povo difícil e traiçoeiro, né? Venhamos e convenhamos. Não podia dar as costas que estava esfaqueando. Sério. Não podia dar as costas que vinha a facada. Para falar bem de Moisés nas tendas, acho muito difícil. Mas para descer a língua. O primo, que é o primo, olha para ele e diz, quem te botou por chefe entre nós? A irmã e o irmão? E pesado o povo. A esposa, tadinha, não era do povo. Mais uma dificuldade. Deviam olhar para ela e dizer, olha lá a Midianita.
Ó com quem ele foi viver. Ou você acha que as mulheres no Velho Testamento não tinham língua? Olha o jeito dela. Olha a roupa dela. Olha como ela anda. E ele é o líder. Aí ele vai. Nunca um pastor como ele, e depois dele produziu tanto milagre. Só o sumo pastor superou. Ninguém como ele abria mares. Ninguém como ele falava e água de rocha. Ninguém como ele simplesmente dizia, calma, todo dia de manhã tem comida vinda direto do céu para vocês. Ah, quer carne? Vem carne. E comeram tanta carne que quase morreram. Todas as outras nações mais fortes e poderosas. Israel ainda vivia na época da pedra. As nações já na época do ferro. Israel na época do bronze. Pequena, absolutamente limitada em matéria de armas. Mas aquele povo precisava só daquele homem com os braços levantados para ter a vitória. 40 dias no monte com o Senhor, quando volta, um bezerro de ouro, feito pelo irmão, que é o sumo sacerdote. O irmão disse, eu não tenho nada a ver com isso. Pegaram e jogaram lá dentro o ouro e saiu isso. E no momento que ele está cansado, no momento que ele está arrebentado, no momento que ele está esgarçado, porque Deus já tinha olhado para ele e já tinha feito proposta fantástica. Eu mato todo mundo e é de você que eu levanto. Vamos lá, homem. É o teu nome. É teu DNA. Vai começar tudo de novo. Ele diz, não, peraí. Então, me manda para o saco. Vai mandar todo mundo para o saco? Me manda para o saco. Risca também meu nome. Porque não é só meu povo, não. É teu povo também. E sabe, quando você está cansado, quando você está esgarçado, quando você está arrebentado, quando você não aguenta mais. Aí lá vem um povo, eu quero água, que eu quero água, que eu quero água. Tirou a gente do Egito para morrer aqui. Tinham visto tudo que é milagre. Tirou do Egito. Vamos lá, vai sair água da rocha de novo. Só que ele fere a rocha. E era para falar a rocha, porque o milagre seria maior ainda. O nome de Deus seria muito mais glorificado. E ele toca em Cristo. E ele agora, depois de tudo isso, ele tem que andar 35 a 40 quilômetros sozinho. Ele tem que subir num monte, se alegrar em ver e dizer tchau. O que é que faz um homem como esse, antes de morrer, abençoar um povo como esse? Senão, a bondade. A bondade. É interessante, eu e você, por muito menos, a gente quer chutar tudo. Sério. Hoje nós temos, inclusive, um novo tipo de crente, o crente nômade. Ele, por bem menos, pula de igreja em igreja. Até achar a igreja que o satisfaça. Por muito menos, a gente se irrita e quer jogar tudo fora.
Você não acha que conversaram com Moisés? Muitas vezes dizem, Moisés, você só tem tristeza, você só tem mágoa com esse povo, você só tem agonia, você não é reconhecido, você só dança, Moisés. Você sabe o que fez Moisés ir até o final? Foi, em primeiro lugar, o amor a Deus. Porque ninguém que trabalha para Deus bota a mão no arado e olha para trás. Foi, em segundo lugar, a bondade. Irmãos, é sério. Será que nos últimos instantes da nossa vida, a gente consegue chegar ao nível de Moisés e ter capacidade de abençoar aqueles que nos feriram, orar por quem nos maltratou? Ou será que a gente introjeta raiz de amargura e diz, nem que eu vá para o inferno, eu não perdoo? Não, você não vai para o inferno, você já está no inferno. É uma característica de Moisés que me chama a atenção. Não reclama. Aica, ele vai como cordeiro mudo ao matadouro. Canta ao Senhor. Abençoa aquele povo. Tem capacidade de olhar para a terra. E mesmo sendo punido por Deus, ele olha para os céus e diz, tu és justo, tu és bom. Você sabia que eu e você podemos terminar a vida de mal com Deus e o mundo? Odiando a Deus e o mundo, porque no fundo nos odiamos. Você sabia que a gente pode terminar a vida lutando para que todos aqueles que fazem algo na igreja parem de fazer, que tudo se acabe, que tudo se quebre? Afinal de contas, eu quero que eles morram. Porque lá no fundo eu quero morrer e eu não consigo. É sério. Eu posso acabar meus dias fechado, solitário, odiando a Deus e o mundo. Mas eu posso, se o Espírito Santo tomar meu coração, acabar meus dias cantando, louvando, engrandecendo ao Senhor e abençoando. Sim, é uma escolha. Uma grande escolha. Se você parar e pensar, isso não é uma característica só de Moisés. Se você voltar comigo lá em Gênesis capítulo 50, volte por gentileza, Gênesis capítulo 50, você vai ver que depois que Jacó é enterrado, quem é que começa a morrer de medo de José? Morre de medo de José quem? Os irmãos. Eles disseram, é agora, papai morreu e agora que ele vem para cima e vai passar por cima da gente como trator. Vai sobrar nada de nós. E o pior,
Ele é o segundo no reino. E o pior, o primeiro no reino só fica de férias. Ele é dono de tudo. Vocês já viram um vice tão forte quanto José? José primeiro foi vice na casa de Potifar. Potifar olhou para ele e disse, ó, tudo na tua mão, menos minha crioula. Minha crioula não, minha crioula é minha crioula, meu amigo. Pega a mulherada aí, minha crioula é minha. Então minha mulher não é tua não, o resto é tudo teu, faz aí. Potifar descansou, que Potifar nem sabia o que estava acontecendo, só sabia que prosperava. A mulher olha para ele, Josézinho, e todo mundo já sabe onde ele foi parar. Papuda. Sim, na Papuda do Egito. Chega como preso. E o pior, hein? Incriminado de assédio sexual, tentativa de estupro. Se hoje a coisa é feia, já imaginou na época de José? Houve uma proteção especial de Deus na vida dele. Ele se torna o delegado substituto da Papuda. Sem concurso público. Isso é um despautério. Está tudo errado, Nayá. Sem concurso público. Érica está errado. O carcereiro mor simplesmente entrega para ele a chave e diz, ó, cuida de tudo aí, hein? Fantástico, fantástico. Você sabe por que ele passa 7 anos na casa mais rica do Egito, depois da de Faraó? E depois ele passa praticamente mais 7 anos no local mais pobre, fétido, com os recursos mais parcos existentes. Porque ele ia ter que governar o mundo em 7 anos de prosperidade. Ia governar o mundo em 7 anos de carência. Deus sabe o que faz. Escute. Ele simplesmente olha para os irmãos em Gênesis capítulo 50 e ele diz: estão com medo de quê? Deus me mandou aqui antes de vocês. Versículo 19. José lhes disse, não temais, porque porventura estou em lugar de Deus. Eu não perdoo, eu tenho direito à vingança, eu tenho direito a pisar, eu tenho direito a arrebentar. Está no lugar de Deus, filho? É Deus agora, madame? Vós bem intentastes mal contra mim. Eu sei o que vocês tentaram. Eu gritei, eu chorei, eu urrei, eu fiquei desesperado naquele buraco. E vocês gravaram isso na mente. Tanto é que no nosso encontro, vocês falaram o tanto que eu sofri. Isso estava na cabeça de vocês gritando, culpado, culpado, culpado. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei. Eu não vou matar vocês não, eu vou proteger, eu vou sustentar, eu vou abençoar. E ó, é vocês e os vossos meninos. E José acalma o coração deles. Deus está falando alguma coisa por aí? Deus está te tocando em algum ponto? Há alguma coisa de Deus para o teu coração hoje?
Mas o que me assusta não é José. O que me assusta não é Moisés. O que me assusta é o próprio Filho de Deus. Que no Calvário, a Bíblia diz que enquanto estavam repartindo as vestes dele, para lançar a sorte, nesse momento em que soldados estão deixando Cristo nu, e lançando sorte, porque a capa dele era financeiramente boa, ele olha para os céus e ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Leia Lucas. Aí ele é crucificado. Ele é arrebentado. Ele é morto. No intermédio desta primeira frase até o está consumado, a última frase, ele simplesmente diz: tenho sede. E aí trouxeram uma esponja com vinagre para ele tomar, não é? Alguns historiadores, isso a Bíblia não diz, alguns historiadores dizem que aquela esponja era a mesma esponja que era usada em banheiros públicos. Em Roma, e nas cidades dominadas por Roma, poucos eram aqueles que tinham banheiro em casa. Você tinha os banheiros públicos. E aquela esponja era usada para limpeza. Alguns dizem que foi essa esponja que trouxeram para ele. Ele nega. Aí dois homens estão dizendo: tu não é o Cristo, coisa, desce e tira a gente. Aí um deles diz: tu tá louco, a gente está aqui porque merece, ele não. Olha para ele e diz: lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, vai. A gente, por uma dor menor, não já sai dando coice à vontade. Ou você acha, minha irmã, qual é o motivo do teu marido estar triste dentro de casa? É porque você bate. E bate. Às vezes ele tem até saudade da mãe, porque a mãe pelo menos batia e depois beijava. Você só bate. E é porque ficou nervosa. É porque talvez esteja naquele período mensal. E a gente compreende. É você, meu irmão, que por nada, porque a pobre coitada é simples, não entende de uma coisa, ela te indaga uma coisa, lá vem com 10 pedras. Aí não sabe por quê, ela está calada, está quieta, recolhida no canto, e olhando para a sua cara e dizendo: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Sério. Casais tristes, muitas vezes, não é à toa, não. Jesus está sofrendo a pior das dores e ele está dizendo: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E ele ainda olha a sua mãe e diz: opa, mamãe, mamãe. João está do lado. Irmãozinho, cuida dela. Como assim, irmãozinho, cuida dela? Você acha por que o judeu tinha de 10 filhos para lá? Porque era a aposentadoria do judeu. Não tinha INSS, não. Quem cuidava do pai, da mãe na velhice era quem? Então enche o mundo de filho, rapaz.
Quanto mais filho, melhor. Ou aposentadoria gorda. Eu não vou dizer o nome, porque senão, tadinho, ele passa vergonha. Mas ele disse, numa quarta-feira, estava aqui comigo, ele disse, Gedeuzinho, eu tenho 4. Se eu tivesse mais alguns, eles revezariam. Não pode sorrir, que senão você se entrega. É sério. Tenha uma dor de barriga boa. Para ver se você e eu abençoamos alguém. Eu não estou dizendo que você precisa ser Jesus. Muito menos José. E menos ainda Moisés. Mas eu estou dizendo essa noite que há uma escolha para a tua vida. E é tão lindo. Viram como vocês e eu e nós glorificamos a Deus quando o som terminou e ele dizia, alguns homens tiveram este e aquele privilégio, mas só Moisés viu o Senhor face a face. Nós um dia veremos. Tem que terminar a vida assim? Tem que continuar com a vida tão para baixo? Tem que ser birrento e birrenta até o final? Tem que sair tentando quebrar tudo que existe? Não, se eu não canto, eu vou dar um jeito de conversar com os outros para os outros não cantarem. Se eu não toco, eu vou dar um jeito de conversar com os outros para os outros não tocarem. Afinal de contas, eu não faço. E que delícia quando eu consigo pegar alguém que faz e jogá-lo no inferno comigo, dizendo, deixa. Para. Joga tudo fora. Aquele que perseverar até a morte, eu dar-lhe-ei a coroa da vida. Tem como começar a cantar. Tem como começar a louvar. Tem como começar a deixar o Espírito Santo dominar a minha vida e a tua vida. Tem como começar a abençoar a quem a gente sabe que esfaqueia a gente feliz. Tem. Sabe por quê? Porque bondade é um gominho do fruto do Espírito. E nós temos que produzir o fruto do Espírito. Irmãos, não foi gostoso. Foi um giló bom hoje à noite. Mas vai fazer um bem na minha alma e na tua. Entendeu? Que vai ser maravilhoso. Sabe o que é a vida cristã? A vida cristã é, o que está de errado? Vamos melhorar? A vida cristã é, o que está sendo mal feito?
olha, vamos fazer assim, vamos tentar, vamos investir, vamos caminhar junto, vamos trabalhar. A vida cristã é o que está em Isaías. Ele veio não para apagar o pavio que fumega. Sim, a luz no Antigo Testamento era um paviozinho assim que estava dentro das lanternas, e à medida que ia apagando era só colocar óleo que renovava a luz. E a Bíblia diz que ele não veio para pegar o finalzinho e acabar. Não apagarás o pavio que fumega. Ele veio, foi para nos encher de óleo, para a gente viver. Está na hora da gente ser bondoso dentro de casa. Está na hora da gente ser bondoso no trabalho. Está na hora da gente ser bondoso na igreja. Está na hora da gente ser bondoso na sociedade. Está na hora do Senhor dominar o meu coração e o seu coração, para que possamos produzir alguma coisa para Ele. Sabe por quê? Porque todos nós temos no mínimo um talento. Aí eu escondo o meu talento e eu ajudo você a esconder o seu. Gente, quando Cristo voltar e pegar você, que eu ajudei a esconder o teu talento, quando Ele pegar você, você está no inferno. E eu? Eu estou no céu. Ele só vai chegar e dizer, vem cá, peça rara. Ó, meu querido enterrador de talentos, vem cá. A ti que viveu anunciando, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Você não é reconhecido, não vale a pena. Você só se cansa, não vale a pena. Você só se arrebenta, não vale a pena. Você só faz e não dá nada. Você já imaginou o que ele vai falar para mim? Escute. Para ministrar na quarta-feira, são mais de 18 horas de estudo. Fora 30 horas de leitura. Porque eu não posso trazer qualquer coisa, não. Porque quem estava aqui era quem? Era quem pegava a Bíblia assim, ó. Vamos falar um pouquinho? E aí falava. E você dizia, de onde vem tanto? De onde está saindo tanto? E aí um ser desse resolve subir numa caixa d'água. Eu tenho que perdoar a caixa d'água até hoje. Eu tenho problemas para perdoar essa caixa d'água. Tal como você tem problema para perdoar o irmão, eu tenho problemas com essa caixa d'água. Ou vou perdoá-lo. Deus vai me dar essa vitória. Sabe o que é chegar na igreja e olhar e dizer, Jesus, que pelo menos esteja em casa. E não estou reclamando, não. Eu ainda tenho o privilégio de fazer alguma coisa. São 5 anos que eu tenho saudade do meu pai. Todo dia eu recebo. Para que se dedicar? Para que se matar? Para que fazer? Para que estudar? Para que virar à noite? Para que perder sono? E eu não posso conversar com a pessoa no nível espiritual e botar a mão na cabeça dela e dizer, sai, demônio.
A minha sorte é minha esposa, que diz, vamos lá, amor. É para Deus. A minha sorte é minha mãe, que diz, poxa, estou aprendendo. E eu olho assim, mentira. A minha sorte é que eu creio que você, através dessa TV, está ouvindo em casa e está crescendo. Escute. Um dia eu e você vamos ter que dizer, combati o bom, encerrei o quê? Guardei o quê? Porque um dia o Senhor vai nos chamar para atravessar o deserto, né, Sonson? E subir ao seu santo monte. E nos esconder com Ele. Então, vamos cantar. Vamos ajudar. Vamos trabalhar. Vamos contribuir. Vamos amar. Vamos fazer um pouco mais. Vamos orar. Vamos investir. Vamos crer. E vamos ajudar o nosso irmão nos talentos dele. E ser ajudado em nossos talentos. E ver a glória do Senhor nos abençoando. Senhor Jesus, eu passei do horário. E eu peço perdão a Ti por isso. Louvado seja o Teu nome por cada vida que aqui está. Senhor, eu não sei quantos dos meus irmãos precisavam numa noite como essa ouvir uma palavra dessa. Eu sei que Tu falastes ao meu coração. Eu ainda tenho que andar muito para poder, antes da morte, cantar e abençoar. Meu coração tem que ser muito transformado. Mas, Senhor, aqui está o meu coração. E aqui está o coração do meu irmão. Portanto, Senhor, ajuda-nos a erguer os braços cansados uns dos outros. Ajuda-nos a amar uns aos outros. Ajuda a mim, Senhor, não enterrar o talento do meu irmão. Ajuda meu irmão a não querer enterrar meu talento. Ajuda-nos a viver na Tua obra. Retira toda, Senhor, raiz de amargura, de ódio, de raiva, de revolta, Deus. Dá a nós, Senhor, a felicidade que hoje a Fátima está tendo, ó Deus, de ouvir o filho e ver o quanto o filho foi usado em Tuas mãos. E Tu o separastes para a Tua obra. Eu te abençoo, Sonson, com a bênção do Senhor. Guarda-nos contigo. Enche-nos do Teu poder e da Tua graça, da Tua alegria. Ó Deus, te amamos. Amém.